Que essas áreas incompletas elas sejam completadas nessa noite. Que flua um rio de preenchimento nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós, fazendo uma breve recapitulação, antes de entrar no texto do capítulo 15, que nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar uma breve introdução, só que é muito importante essa introdução que nós vamos fazer do versículo 1 ao versículo 5. São 5 versículos que vão introduzir o que nós vamos chamar aqui de o primeiro concílio da igreja, a primeira discussão teológica da igreja. É aqui nesse capítulo 15 que a gente vai ter esse primeiro momento. Mas antes disso, eu quero recapitular o capítulo 14, que nós vimos ali os irmãos saindo de Antioquia da Síria, enviados pela vida da igreja, chegando em Creta, atravessando a ilha de Creta, chegando lá em Pafos, um milagre tremendo com a conversão do procônsul. Então, nós vimos ali também um homem ali herege, o Elimas, que é o braço direito do procônsul, e se levanta ali e acaba recebendo ali uma palavra de Paulo, um juízo. Vamos ver quem é que lembra aí, o que acontece com esse homem, com esse Elimas, no início da viagem, quando ele se levanta ali para contrariar aquilo que a igreja estava fazendo, aquela conversão daquele homem importante, daquela autoridade. Qual é a palavra liberada por Paulo? E o que acontece com aquele homem? Vamos ver aqui. Aline Saraiva. Não lembro, pastor. Não lembra? Nem para chutar. Milena de Alagoas. Lembra o que acontece com aquele homem? Também não, pastor. Não lembra. Karine, do Elisandro, lembra? Ai, pessoal vai procurando. Não lembro, pastor. Vai dar tempo de procurar. Priscila Falkowski, lembra? Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu o salto e pôs-se a andar. Não é esse. Esse homem, ele fica cego, ele recebe uma palavra de Paulo e ele diz, olha, agora, a partir de agora tu não vai ver, tu vai ficar cego, esse homem fica cego, perde a visão. É importante a gente ir recapitulando isso para a gente ir voltando e compreendendo, e a gente vai relembrando, né, aquilo que a gente já estudou. Então, esse homem fica cego, aí ele sai dali da ilha, eles vão até Perge, de Perge vão agora para Antioquia da Psídia, aí dali de Antioquia, eles vão até Icônio, de Icônio até Listra, de Listra até Derbe. De Derbe, lembra que ele está ali perto já de Antioquia da Síria, da onde eles saíram. Se vocês pegarem o mapa aí, vocês vão ver. Eles estão pertinho ali de Derbe, aquela região da Galácia, que é a região onde, muito provavelmente, é o destino. Olha, o Samuel botou aí. Ó. Então, ali, ó. Ali Pafos, ali, onde o procônsul se converte e o Elimas, esse homem aí, recebe essa palavra aí de juízo sobre a vida dele, ficar cego. Eles saem dali, vão até Perge. De Perge, eles vão lá para Antioquia da Psídia. E aí, dali, eles vão ali para Icônio, Listra e chegam até Derbe. Ali de Derbe já era próximo para ir, passar por Tarso ali, que era a cidade natal do Paulo, e ir até Antioquia. Mas eles fazem questão de retornar, eles fazem uma viagem muito mais longa. Alguém lembra aí por que eles retornaram? Qual é o motivo
que eles retornaram, que eles fizeram essa viagem mais longa. Andresa Trentin. Trentin é o sobrenome aqui dos nossos mecânicos aqui da igreja. Uma mecânica muito abençoada aqui, a mecânica Trentin. Andresa, sabe o o motivo que eles fizeram essa viagem mais longa? Ai, pastor, eu vou chutar, mas para estar com os irmãos ali, para ir reunindo os irmãos, não sei, eu não achei minha anotação. Eu lembro de você falando na última aula, mas eu não estou no motivo. Vamos lá. Inajara, direto da capital federal. Por que que eles fizeram essa viagem mais longa? Por que que eles voltaram para o caminho? Ali não precisava nem pegar barco, nem pegar nada. Eles tiveram que voltar até Perge, pegaram um barco depois, foi a viagem muito mais longa, mais cansativa. Por quê? Ah, pastor, eu não lembro. Grace e Ali, direto de Curitiba. A Grace estava com os dedos cruzados para não chamar ela. Seus alunos estão nota 0 hoje, nota dó. É. Não, mas agora sim, agora sim. Agora sim a gente também não lembra. Juliana Carvalho. Juliana tem sido assídua aí no Oi, etapa. pastor. Ele fez discípulos e precisava voltar para orientar esses discípulos e tudo mais. É isso, né? Muito bem! Tá aqui nas minhas anotações. Vamos bater palma ali para ela. Bate palma para ela aí. Toda aula batendo palma para ela. É isso mesmo. Ele fez questão. Aqui é a questão da comunhão, né? Como a comunhão, ela era... Oi, fecha ali que a Cris está aberta lá. Isso. Ah, ele fez questão de passar com os irmãos, de voltar com Barnabé em cada local que já viu igrejas ali, já viu irmãos ali se reunindo, já havia ali casas ali com famílias de cristãos, gentios que tinham se reunido, por conta de todos os testemunhos que houveram, né? Em Listra ali, um homem coxo de nascença foi levantado ali pelo poder de Deus na vida dos irmãos, muita perseguição, autoridade, foram se formando ali comunidades ali cristãs. E eles fizeram questão de passar de novo ali para fortalecer, até chegar em Perge, gerar mais testemunhos ali nesse tempo aí. Eles organizaram as igrejas ali, levantaram ali presbíteros nas igrejas, ali organizaram mesmo administrativamente aquele ambiente para que a pregação continuasse organizada e pujante, e voltaram de Perge para Antioquia. E aí chegaram em Antioquia, aí nós vimos na finalização do capítulo 14, que eles chegaram em Antioquia, trouxeram ali os relatos do que Deus tinha feito ali, e ficaram ali por muitos dias, muito tempo, eles permaneceram ali. Amém? Estamos juntos aqui agora, na mesma página aqui? Recapitulamos aqui? Está todo mundo arrependido aí porque não conseguiram responder? Tá bom, glória a Deus. Então, se arrependeu, na outra vai acertar. Capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero pedir para a Vicky ler para a gente, Vicky, por favor. Do 1 ao 5, o capítulo 15. Prestem muita atenção. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria.
para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Aleluia! Glória a Deus, Vicky. Obrigado. Nós amamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é o nutriente que nós precisamos, Pai. A palavra, o conhecimento da tua palavra. Nos dá o conhecimento. Bota a mão na tua cabeça assim, ó. Se tu quer conhecimento da palavra, e diz assim, ó, me dá conhecimento. Faz isso de forma profética, assim, ó. Me dá conhecimento da tua palavra. Conhecimento das escrituras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente precisa entender, né, que o trabalho de Paulo era um trabalho que é o trabalho do começo da igreja, né, do estabelecimento, da expansão da igreja, porque a igreja ela já está estabelecida em Jerusalém. Então, em Jerusalém, ali estão os 12 apóstolos, estão ali os presbíteros que foram levantados ali para poder gerar aquele ambiente de governo e de serviço para todas as pessoas e os irmãos que os convertendo. Então, esses estavam em Jerusalém. Então, Jerusalém era, por assim dizer, a igreja-mãe. Só que Antioquia, nós podemos dizer que era uma igreja missionária, uma igreja que enviava os missionários. E o apóstolo Paulo, ele era dessa igreja de Antioquia, apesar dele se reportar sempre para a igreja-mãe de Jerusalém. Então, o que a gente pode fazer um comparativo é como se Porto Alegre é a igreja. Aí que está passando uma ambulância aqui. Ouviram aí passar ambulância aqui? Não. Ouviram aí? Ah, tá. Porto Alegre é Jerusalém, é a igreja mãe. E nós somos Antioquia, a igreja de Caxias, que é uma outra igreja que se reporta para Porto Alegre. O que Paulo fazia nessa igreja era muito incompreendido por Jerusalém. Muito incompreendido. Por quê? Porque era algo muito novo. A conversão dos gentios era algo muito novo, beirando ao escândalo. Só que isso acontecia pelo enraizamento judaico no coração dos irmãos. Por quê? Porque Jesus já fazia isso. Jesus já se voltava para os publicanos, para as prostitutas. Jesus já anunciava essa expansão. Os profetas já anunciavam essa expansão. Só que a lei, ela estava tão presa, tão enraizada no coração e tão encucada na mente que para eles era inconcebível que isso acontecesse. De qualquer jeito, porque para o judeu, os gentios são malditos, são pagãos, são idólatras. Eles não têm o direito de receber o favor de Deus. E o que Paulo estava fazendo era trazendo agora gente convertida, gente tocada pelo Espírito. Isso era de difícil compreensão. Irmãos, é muito importante essa aula de hoje, irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Faz assim com a mãozinha aqui. É muito importante, irmãos. Por isso que eu fiz o empenho aqui, é por isso que parece que está caindo a casa, acontecendo toda essa movimentação. Eles não conseguiam entender, porque imaginam que eles não tinham a Bíblia, eles não tinham uma referência para dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Hoje a gente tem uma referência de ter revelação. Para terminar uma discussão, a gente diz, olha, tu crê na Bíblia? Isso aqui está escrito na Bíblia.
Eles não tinham nada disso. O que eles tinham ali é a força do Espírito, ministrando, gerando essas convicções e rompendo algumas convicções e outras que não eram rompidas porque não tinham que ser rompidas. Era a soberana vontade de Deus, a graça de Deus era que estava se estabelecendo agora, que estava se sobrepondo à lei, que estava superando a lei. A graça é uma superação da lei, não é uma crítica contra a lei, não é uma anulação da lei. É uma superação. Escreve isso. A graça é uma superação da lei. E isso é pela fé em Jesus. É impossível que isso aconteça por qualquer obra. E isso era o colapso dos judeus. Então, quando eles estão ali e tem esse movimento acontecendo do Espírito em Antioquia, esse movimento de testemunhos, esse movimento daquilo que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. O Espírito estava fazendo, era incompreensível. E aí vieram esses homens lá da Judéia para interpelar eles, para trazer um outro ensino, para trazer outra coisa, para desfazer aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando, para trazer algo a mais, que era o cumprimento da lei. Ele estava dizendo, olha, não tem como, essas pessoas que estão se convertendo, esses gentios, eles têm que se circuncidar, eles têm que se tornar judeus, para depois eles serem cristãos. E aí começa a guerra veemente de Barnabé e de Paulo, enfrentando teologicamente esses irmãos sinceros. Imagina, eu quero que vocês imaginem o desafio desses irmãos que estão vendo esse movimento. Esses irmãos são irmãos que se converteram. E aqui tem uma discussão teológica muito grande. Se esses irmãos que eram alguns indivíduos, então, alguns indivíduos não eram apóstolos, não eram presbíteros, eram alguns indivíduos, alguns irmãos que tinham se convertido. Agora, a questão de dúvida é, eles realmente tinham se convertido? Eles eram crentes mesmo? Eles tinham crido em Jesus? Eles tinham sido alcançados pela salvação que veio pela graça? Ou não, eles eram judeus que estavam, quem sabe, admirando aquele movimento cristão, mas estavam ainda impondo muitas restrições. Ou eles eram convertidos, só que novos convertidos, que ainda não tinham absorvido tudo que a caminhada da salvação vai liberando para a gente. Eu creio, de forma muito individual, que essa segunda hipótese é o que estava acontecendo aqui. Eram crentes novos aqui. Era muito novo o evangelho aqui. Eles ainda, esses judeus aqui, eles ainda, e depois nós vamos ver no versículo 5, que fala ali que eles haviam crido. Por isso que eu entendo que eles eram convertidos, mas novos convertidos. Quando a gente se converte, há um tempo até tu assimilar toda a complexidade da salvação. Tu entender sobre redenção, sobre justificação, sobre a remissão de pecados, tu entender o processo da salvação, o perdão, de forma teológica, isso leva um tempo até a gente absorver. Então, eu creio que era isso que estava acontecendo, que eram homens aqui de autoridade espiritual, eram homens sinceros e que estavam indo ali para trazer um sentimento, uma posição, mas que ainda não era a plena revelação. Quem estava com a plena revelação era o Barnabé e era o Paulo, porque eles tinham frutos, eles estavam trazendo frutos. Eles estavam trazendo aqui um relatório, não é um relatório teórico, eles estavam trazendo pessoas tocadas pelo Espírito. Estavam contando tudo aquilo que tinha acontecido no Chipre, lá em Pafos, o Elimas, aquele procônsul convertendo, aquele homem lá se levantando e era cor, todo um movimento ele estava trazendo. Então era de difícil absorção.
E aqui a discussão ela era séria porque vocês lembram que a gente trabalhou muito na etapa, não só agora, mas trabalhamos muito as discussões que haviam entre os judeus, principalmente no livro aos Romanos, que tinham discussões que eram assuntos primários, que eram essenciais, e tinham assuntos secundários, que Paulo não dava muita atenção. Quando era em relação à comida, o que vão comer, se era em relação, ele não dá. Lembra disso? Agora, tinha coisa que era essencial, que não dava para abrir concessão, que era quando se falava de salvação, quando se falava de fé, quando se falava na suficiência do sangue de Jesus, quando se falava do crer no sacrifício da cruz, na ressurreição, isso não havia negociação. Isso são os rudimentos da fé. Agora, o batismo, se é por imersão, se é por efusão, se é por aspersão, isso é secundário. Isso nós podemos ir conversando sobre isso. E hoje, as divisões que a gente tem, a igreja hoje, é por aspectos secundários. Porque eu não gosto daquilo que se fala ali, aquela doutrina. Ah, não, aqueles usos e costumes ali eu não gosto, então aí. Aqui não, aqui ele estava dizendo que para ser salvo tinha que cumprir, sobretudo a circuncisão, mas algumas regras que tinham sido estabelecidas na lei de Moisés. E aí a gente vê aqui no versículo 2, o Paulo e o Barnabé se levantando com a argumentação, se levantando com firmeza com esses irmãos. Foi aqui, na minha versão, diz que houve aqui uma não pequena discussão. Então, tu imagina uma discussão teológica, eles trazendo os argumentos, os irmãos trazendo os argumentos deles, e uma discussão que ela ficou tão calorosa, ela ficou num nível tão alto e numa ausência de compreensão que eles tiveram que ir para Jerusalém. Para lá ouvir. Aqui foi uma sabedoria muito grande de Paulo e de Barnabé. Eles se submeteram a Jerusalém. Disseram, não, então vamos lá onde estão os apóstolos, onde estão os presbíteros, e vamos submeter a vida deles. Isso tudo que está acontecendo. Em nome de Jesus, irmãos. Aqui podia ter sido a primeira divisão da igreja. Paulo podia ter dividido, ter dito, não, é isso que o Espírito Santo está fazendo. Se vocês não entendem ainda, o problema é de vocês, vão lá que eu vou fazer agora a igreja aqui dos santos gentios. Botava o nome que quisesse botar. Não, ele foi sábio, ele foi humilde, ele desceu, ele pegou com o Barnabé. Aqui nós estamos falando de uma viagem de 400 quilômetros. Tanto desses homens, esses alguns indivíduos indo até Antioquia, como agora eles indo para Jerusalém. São 400 quilômetros. Isso aqui era algumas semanas, quem sabe um mês de viagem. Para se submeter aos irmãos, para a gente conversar. E é interessante que nessa viagem, eles vão com alguns da igreja, vão junto com eles. Então, eles levam pessoas, irmãos ali junto com eles. E essa viagem, se nós olhar no mapa ali também, a gente vê ali que diz no versículo 3 que eles foram acompanhados com alguns da igreja de Antioquia e atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria. Então, a província de Fenícia e Samaria, ela era costeira. Fenícia fica ali, ó. Aí não diz, mas é na costa ali. Eles saem de Jerusalém, eles entram ali na costa ali marítima. Ali é o mar Mediterrâneo e eles vão descendo por ali. É isso aí, lá de cima eles vão descendo até Jerusalém. Eles vão pela costeando aí. Eles passam pela Fenícia, ali onde é Tiro e Sidom, que Jesus passou por ali, e por Samaria. Então, por que eles passam por ali? E eles vão passando ali, eles vão parando naqueles ambientes ali. Porque lembra que naqueles ambientes ali já tinham sido evangelizados ali os gentios?
Lembram do Cornélio, que era de Cesareia? Lembra dos irmãos de Samaria? Lembra de Filipe ali, trabalhando ali, fazendo ali sinais, convertendo um monte de gente ali? A gente estudou isso. Então, quando eles passam aqui, eles já passam naquele mesmo intuito que eles voltaram lá para Antioquia da Psídia. Eles passam aqui para fortalecer as igrejas e reencontram aqui os irmãos, as famílias, e ficam hospedados nas casas deles e contando tudo que tinha acontecido. Diz que eles relatavam aqui, narrando a conversão dos gentios. Só que aqui o que causava era grande alegria. Irmãos, assim como causa dúvida em muita gente, causa grande alegria em outras pessoas. Causar, quando eles contavam isso, não causava espanto, causava grande alegria. Causava ânimo. Era uma palavra que animava os irmãos. Era um regozijo, era um júbilo. Cada vez que ele contava, olha, sabe o que aconteceu lá? Eu estava lá em Pafos, lá na ilha, e tinha um homem lá, um procônsul, recebeu da autoridade, começou a se prostrar diante do que nós falávamos. Quando nós falávamos de Jesus, ele se prostrava, mas aí se levantou um homem ali, e Deus deu uma palavra para mim, e eu liberei a palavra. Esse homem precisa ver o que aconteceu, ficou cego na nossa frente. Isso é o Espírito Santo, irmãos, e aquela alegria, aquela alegria. E lá nós fomos perseguidos também. Eu fiquei quase morto lá, saindo de Icônio. Eu apanhei lá, a ponto de ficar quase morto, e eu não desisti, eu me animei tanto, que lá de Derbe eu voltei ainda para lá, porque tinha um Espírito nos encorajando. É o Espírito Santo, irmãos. Se encoraje aqui com as lutas de vocês, se encoraje aqui com as guerras de vocês. Era esse o teor da comunhão, era esse o teor das conversas. Esse tem que ser o teor das conversas da vida da igreja, trazendo testemunho, e que vai gerar grande alegria para alguns, e vai gerar também perseguição para outros. Por quê? Porque eles não vão compreender, porque não tem que compreender. Porque não é de fácil compreensão. É de impossível compreensão. A compreensão é pela graça. É isso que Paulo está falando, é pela graça. Não tem o que seja feito, é graça. Não dá para fazer nada para alcançar esse nível de compreensão dos mistérios de Deus. Era essa a batalha. Se vocês lembrarem do livro de Gálatas, é um livro também de uma guerra, que ali havia também um grupo de pessoas com esse mesmo coração desses irmãos aqui, que se converteram, mas que ainda estavam presos nas obras da lei. Ainda eles queriam determinar que tinha que se obedecer a algumas obras da lei. E Paulo dizia, não, é graça. É o evangelho da graça, não tem o que ser feito. Porque se tiver que ser feito alguma coisa, nós vamos diminuir da cruz, nós vamos diminuir do que Jesus fez. Jesus foi a suficiência, por isso que a fé em Jesus é que nos justifica e que nos coloca redimidos, perdoados na graça. Não pode, não precisa fazer nada. E nós vimos que não foi isso que nós pregamos quando eles foram se convertendo. Nós pregamos a graça. Nós vimos a graça a partir de Jesus Cristo, do Espírito Santo que foi derramado lá em Jerusalém. Eu me converti, Paulo, quem sabe, dizia, né? Eu me converti pela graça. Eu estava vindo com esse coração de vocês, perseguindo. Eu era zeloso com a lei. Eu era hebreus dos hebreus. E eu ia com autorização para entrar nesses lugares e terminar. A graça me alcançou no caminho de Damasco. É graça. Não tem o que seja feito. Não tem que seja feito, irmãos. Não adianta rezar, não adianta ir no culto, não adianta fazer vigília, não adianta dar dízimo, não adianta fazer obra de caridade, não adianta, não tem o que seja feito, é graça. É a pregação da fé, e não são as obras da lei. Agora, essa fé, num momento subsequente, vai gerar obras da fé. Não obras que
justificam. Não obras que geram fé. Não, a fé que gera obras. Era essa a batalha. E ele tinha aqui os irmãos, os frutos. Nós precisamos ter os frutos, irmãos, para poder alicerçar as nossas argumentações impossíveis. São argumentações impossíveis. Nós precisamos ter frutos. Eles tinham frutos do empenho deles, da dedicação deles, do temor, da consagração, da piedade deles. Eles viram prosélitos se convertendo, que eram aqueles que eram os gentios que tinham se circuncidado. Eles viram esses caras se convertendo, eles viram os piedosos, que eram aqueles que admiravam o judaísmo. Eles viram todos esses convertendo ao cristianismo da graça. Então, essa era a conversa, essa foi a ida deles até Jerusalém. E aí, chegando em Jerusalém, eles foram bem recebidos em Jerusalém. Quem apresentou Barnabé, quem apresentou Paulo para os apóstolos foi Barnabé. Então, Barnabé era conhecido dos apóstolos, dos presbíteros, dos irmãos de Jerusalém. E os irmãos de Jerusalém, eles já estavam a par do que estava acontecendo. Lembram, quero relembrar vocês aqui, lembram que no capítulo 10 foi a conversão séria, grande, violenta, sobrenatural do Cornélio em Cesareia. Lembram disso? Ali naquele ambiente de Samaria. Saindo e chegando agora nos confins da terra. Esse homem se converte, Deus dá a partir de Pedro, dá ali uma visão para Pedro, um anjo vai falar com Cornélio, eles se encontram, o Espírito é derramado, eles se convertem ali, são batizados ali. E aí há um espanto ali também em Jerusalém, e eles fazem questão de voltar em Jerusalém. O Pedro volta em Jerusalém e conversa com os irmãos de Jerusalém, explicando o que estava acontecendo. Olha, os gentios estão se convertendo. Começa com Pedro isso. Pedro foi designado para os judeus, mas os gentios estavam se convertendo, começaram a se converter. Então, em Jerusalém já conhecia esse movimento. O Espírito Santo vai fazer conhecido o movimento dele através da igreja. Custe o que custar. Pode passar a perseguição que for, a dor que for. O movimento do Espírito Santo, através da igreja, vai ficar conhecido pela igreja. Em nome de Jesus. Eles já sabiam. Então, quando eles são recebidos ali, eles são recebidos com alegria, com grande alegria. E aí começa ali a conversa. Só que no meio dessa grande alegria, porque eles são recebidos pelos apóstolos e presbíteros, a gente enxerga isso ali no versículo 4. E aqui eu quero chamar a atenção de algo também, porque diz que eles relataram tudo que Deus fizera com eles. Então, tem um relato que é aquilo que nós próprios fizemos. Tem um relato que é aquilo que eu faço, que é aquilo que eu decido, que é aquilo que eu penso, que é aquilo que eu escolho. Agora, tem um relato que é aquilo que Deus fez. Os nossos relatos têm que ser a partir daquilo que Deus fez através da nossa vida. Aquilo que Deus fez na nossa vida. Esses são os relatos fidedignos, esses são os relatos que têm autoridade, esses são os relatos que as portas do inferno não prevalecem. Esses são os frutos pacíficos de justiça. Daquilo que Deus fez. Pode ser muito bonito tu falar aquilo que tu fez. É muito bonito a gente falar aquilo que a gente fez. É muito bacana a gente falar aquilo que a gente fez. Agora, aquilo que Deus fez, aquilo que o Espírito fez no nosso meio, que nós não poderíamos ter feito, isso foi graça. Isso enaltece a cruz. Isso dá motivo para Jesus crucificado e ressurreto. Aquilo que Deus fez. Só que, eles relatando aquilo que Deus fez, acontece algo aqui que é antilógico pela nossa justiça.
mas já é esperado pelas promessas da justiça de Deus. Uma turma se levanta aqui, lá em Jerusalém, na Igreja Mãe. Uma turma se levanta. Que insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Lembra que eu falei lá no início? Por isso que eu entendo que eles se converteram, só que estavam num processo. E aí, dentro desse processo, houve ali uma facção, eles se juntaram e houve uma rebelião. A graça, quando ela não é reconhecida pelas pessoas, pelos religiosos, a rebelião dos religiosos. Os fariseus, judeus zelosos da lei, era muito difícil para eles, era impossível de eles compreenderem os gentios se convertendo. Aquilo que Paulo estava vendo Deus fazer, aquilo que Barnabé estava testemunhando com outros irmãos. E eles se levantam e eles já se combinam ali, então já tem uma facção, já tem um combinado ali, que quando eles trazem esses testemunhos, eles se levantam. Se levantam e se rebelam, esses alguns, dizendo, é necessário circuncidá-lo e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então ele está dizendo, não há salvação pela graça. É preciso que hajam as obras da lei. E aqui finalizo, eu queria, para terminar, trazer algumas reflexões assim para a gente. Porque agora, a partir da semana que vem, ou da próxima aula, nós vamos entrar aqui no primeiro grande concílio da igreja. Aí vai começar essa discussão, ele está começando aqui, depois nós vamos ver o discorrer dela. Só que eu entendi muito importante essa introdução um pouco mais extensa, para nos colocar nesse ambiente. Agora, os irmãos, eles se levantam ali com veemência, com o entendimento deles. E aqui eu quero pensar junto com vocês como é fácil uma rebelião, irmãos se levantarem por não entenderem a graça, não compreenderem o que está acontecendo, acontece algo novo, não compreende, se juntam, e como se levantam, e como há esse movimento de rebelião, essas divisões, esse incômodo que a gente tem que discutir, que a gente tem que falar, que a gente tem que, às vezes, no caso deles, apanhar, muitos deles morrer, porque há essa rebelião, e essa rebelião é uma rebelião espiritual, irmão. Isso não fala de pessoas, isso fala de espírito. É o Satanás e o inferno que se levanta e pega as nossas fraquezas e nos arrasta para essa rebelião. Nos arrasta com essas... Eles estão sinceros, eles estão aqui, são verdades do coração deles. Só que eles estão se voltando contra aquilo que é sagrado, que é santo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E isso acontece desde sempre. Né? Hoje, as rebeliões que a gente tem assim é por coisas secundárias, né? É por vaidade, é por não entende. Às vezes quer ser pastor lá de uma outra igreja, aí não aceita ser pastor auxiliar, aí abre uma igreja, vai, leva um monte de gente, abre outra igreja. E hoje são essas separações mais infantis, assim, mas isso causa grande dano na vida da gente. Então, esse grande concílio que ia acontecer, eles iam falar da fé, eles iam falar de salvação, iam falar de costumes, iam falar de doutrina. Vai começar a ver aqui uma discussão intelectual aqui e um testificar do Espírito em alguns. Vai ser muito bonito a gente participar desse primeiro concílio da igreja. Está preparado para participar desse primeiro concílio?
conseguir te introduzir nesse processo aí, em nome de Jesus. Muito importante a coragem. Uma outra questão que eu quero também trazer aqui como reflexão dessa aula, que é muito importante nos dias de hoje, nós temos coragem para argumentar, coragem para falar, para nos posicionarmos, coragem. Nós vamos ter que enfrentar situações, discussões, pessoas se levantando, e nós vamos ter que ter coragem, como Paulo e Barnabé tiveram, de falar, de não aceitar, de quando entender, quando aqui fala de coisas que são essenciais, falou de salvação, falou de Jesus como não sendo suficiente, falou da ressurreição, duvidando da ressurreição, nós precisamos nos posicionar. Hoje nós temos uma igreja que não se posiciona, que não discute, é uma igreja de conchavos. Concílio não é conchavo. Hoje é conchavo político, são alianças por interesses. E nós estamos vivendo assim, estamos nos aliançando com o inferno por interesse lá no nosso trabalho, por interesse que a gente tem de um cargo, por interesse que a gente tem de um ganho, por interesse de um reconhecimento. Nós estamos fazendo conchavos, alianças com o inferno. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que receber esse espírito que está na vida da igreja, de Paulo e de Barnabé, de fazer o que tiver que ser feito. Se tiver que ir lá em Jerusalém, eu vou lá. Se tiver que voltar lá num lugar perigoso, eu vou lá. Eu preciso ir para anunciar o que Deus está fazendo. Eu estou vendo, a igreja está vendo, irmãos. Se tu é igreja, tu está vendo o que Deus está fazendo. E se tu está vendo, é para tu testemunhar, é para tu anunciar, é para tu te posicionar. Então, aqui eu quero deixar para nós uma igreja posicionada. Uma igreja que não tem medo de entrar em grandes discussões. A igreja ela é preparada para participar de grandes discussões, com amor, com amabilidade, com gentileza, mas às vezes com veemência, com contundência, porque nós carregamos uma convicção de fé, a graça. A graça nos alcançou. E a gente não negocia isso, não tem o que seja feito. Não tem o que possa se fazer para alcançar isso. É graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era isso.